sobre superação? Do que se trata? Para responder essa pergunta, eu vim gravar esse vídeo aqui nesse lugar que eu adoro. Fica comigo até o final que você vai descobrir um pouquinho mais. Esse livro é a segunda parte do Diário da Dani? Não, ainda não é a segunda parte do Diário de Dani Borges. Esse livro trata-se de uma pequena parte do meu diário, que é uma parte menos boa, que eu nem gostaria de contar. Quem vê a vida de uma pessoa somente através das redes sociais não faz ideia do que se passa nos bastidores. Quem vê minha vida, minhas fotos aqui na Europa, não faz ideia dos perrengues que eu já passei por aqui. Esse livro, Superação, que é super ação, formando uma palavra só, ele vai nascer nesse contexto, nesse lugar aqui maravilhoso que é Portugal. Mas o assunto dele é muito delicado a ser tratado, que é a depressão, e principalmente a depressão em meio aos cristãos, ou em meio à comunidade cristã. Então, depois de viver 16 anos casada, quando meu relacionamento terminou, com 2 filhos, com a responsabilidade de educar 2 filhos e de cumprir um chamado missionário, eu me vi muito ferida emocionalmente. Eu confesso que por vezes, eu orei a Deus para que o Senhor me permitisse desistir do chamado missionário. Falei com Deus que eu não dava conta daquilo que Ele me chamou para fazer. Falava isso com Deus nas minhas orações nas madrugadas, não de desistir de servir a Deus, mas de desistir de obedecer e de cumprir este propósito, cumprir uma missão em terras estrangeiras, com 2 filhos pequenos, tendo como único recurso a fé. E o Espírito Santo me convenceu, pessoalmente, não foi ninguém que me convenceu, mas o Espírito Santo me convenceu a prosseguir e eu decidi obedecer. Ele me disse, não vai ser fácil, mas eu serei contigo. Eu vou resumir a história, mas em 2016 eu vim para Portugal, em 2019 eu comecei a apresentar sintomas de depressão. Os sintomas que eu tive, eu chorava todos os dias com uma tristeza profunda na minha alma. Comecei a perder o sono, comecei a perder o apetite, tinha dores nas costas, tinha problemas de digestão. Trabalhava num call center para sustentar minha família e trabalhava na igreja. Trabalhava sempre de domingo a domingo sem parar. Orava a Deus para que eu pudesse fazer projetos sociais para abençoar a comunidade, mas eu não percebia o quanto eu estava doente emocionalmente. Eu chorava 1 hora de joelhos, pedindo a Deus a cura, e depois eu me levantava, colocava um sorriso no rosto e falava da palavra de Deus, cuidava das pessoas, trabalhava, servia a comunidade, e eu não entendia como nem porquê uma pessoa cristã, fazendo seu devocional, tendo fé em Deus, poderia estar apresentando sintomas de depressão. O que seria depressão? Mas enfim, eu fui afastada sim do meu trabalho com esse diagnóstico e foi recomendado que eu fizesse a medicação antidepressiva que eu tive que fazer durante 1 ano. Depois disso, eu comecei a estudar sobre esse assunto. Eu já tinha noções de psicologia e de psicanálise por causa do meu curso de serviço social. Inclusive, a minha formação é assistente social com especialização na área de saúde mental. Porém, um dia o Espírito Santo me direcionou a fazer terapia. A terapia nada mais é do que estudar a sua própria história, se conhecer melhor e estudar os históricos familiares. E nesse processo todo, eu queria cuidar das pessoas, mas um dia o Espírito Santo falou para mim, cuide de você mesmo. E eu disse assim, como que eu vou cuidar de mim? Eu sabia cuidar dos outros, mas eu não sabia cuidar de mim. E eu fiz um cartaz e coloquei na sala da minha casa, escrito assim, o que eu posso fazer por mim mesma? Isso foi em 2019. Enfim, o resultado é que eu consegui superar aquele momento menos bom de desequilíbrio emocional. E eu encontrei, em 2024, um pastor que me contou que passou pela mesma situação e o caso dele foi até mais grave do que o meu. No meu caso, eu tive uma leve depressão onde eu consegui cuidar de mim. A pessoa num nível mais avançado de depressão, jamais ela pode cuidar de si mesma. No caso dele, ele precisou de cuidados de profissionais, amigos e familiares. E juntos nós decidimos publicar esse livro, contando uma parte da nossa história, trazendo bases bíblicas e trazendo também caminhos de volta para um equilíbrio emocional. E a pergunta é, um cristão cheio do Espírito Santo pode ter depressão? Sim ou não? Pode sim, porque nós somos espírito, alma e corpo, e a depressão é uma doença da alma. Trata-se de feridas emocionais que, quando são ignoradas, elas adoecem o corpo físico.
A depressão não é somente uma tristeza profunda, não é sinal de fraqueza e nem frescura. A depressão é uma tristeza que se prolonga por muito tempo e traz muitos sintomas até mesmo no físico.